Os que eu disse que falava para vocês mais à frente, né? Os arquétipos são esses modelos mentais construídos apenas de forma didática para entendimento, eu digo apenas, mas esse apenas é com respeito enorme, tá? Porque esse é um modelo que ajuda muito, mas muito no entendimento das nossas fases do ciclo, quando a gente vem falar dessas percepções que a ginecologia natural traz, que vão para além daquela fisiologia lá, daquela endócrino-fisiologia ginecológica que eu apresentei para vocês. Então, como é que são essas fases? O que é que a ginecologia natural fala disso? O que eu queria dizer é que você não tem obrigação de se enquadrar nesses arquétipos, que os arquétipos, os modelos não são esses, nós somos múltiplas, nós somos diversas, nós somos várias, tá? Isso é um modelo didático que ajuda bastante no entendimento dessa nossa natureza cíclica. Na fase proliferativa do ciclo, que é a fase folicular, que é a fase pré-ovulatória, a gente fala desse arquétipo aqui da donzela, desse arquétipo aqui da guerreira. Essa fase proliferativa do ciclo, ela pode trazer muitos problemas, porque é uma fase que o nosso modo de produção adora ela. Ela é uma queridinha do nosso modo de produção. Se pudesse, ele nos deixaria sempre aqui encapsuladas. É um pouco do que a pílula tenta fazer, é nos manter aqui nessa fase de modo on sempre, de produtividade sempre. É uma fase de muita produtividade mundana, mas para que ela seja alimentada e para que ela seja uma fase de concretização sábia, para que ela seja verdadeiramente fértil, ela é insustentável de ser mantida o tempo todo, ela precisa transitar pelas outras fases. E aí é que vem, depois que a gente ovula, a nossa fase de mãe, o nosso arquétipo de mãe. Depois que a gente ovula, a gente começa a ficar, a gente tem essa tendência a acolher as dores do mundo, é aquela história, chora assistindo Lessie na sessão da tarde, né? Acho que nem passa mais Lessie, né? Que eu sou velha mesmo, pessoal. A gente fica muito maternal, a gente fica muito disposta a ajudar as outras pessoas com os projetos deles, mas começa a chegar uma impaciência, começa a chegar um certo cansaço, uma certa inquietação, e é meio que a feiticeira chegando. Essa fase aqui do arquétipo da mãe, ela está muito disposta a ajudar os outros com os projetos deles, mas a gente já não está mais tão disposta a iniciar novos projetos. A gente conclui os que a gente iniciou aqui na fase da donzela, na nossa fase proliferativa do ciclo, mas na fase lútea a gente vai só concluí-los e já vai começar a desacelerar, porque vai começar a dar uma inquietação no juízo. Essa fase aqui da feiticeira é uma fase marcada por muitos transtornos do período pré-menstrual. É a fase acusada da tensão pré-menstrual. O que é que acontece? A feiticeira é uma fase de uma sexualidade, diferentemente dessa sexualidade aqui moleca, dessa sexualidade aqui até um pouco irresponsável desse período aqui, reitero, isso são modelos didáticos de que eu estou falando, tá? Essa fase da feiticeira é uma fase de uma sexualidade mais madura, é uma fase de uma sexualidade mais assertiva, no sentido de escolher melhor suas companhias, de escolher melhor seus parceiros, de não ter mais paciência com certas conversas infrutíferas, tá? A feiticeira, ela é muito individualista, sob a égide de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, então sai desse arquétipo maternal aqui e transita para um arquétipo que se prioriza, que tem essa necessidade de se colocar em primeiro plano, de que as coisas sejam resolvidas com maturidade e com responsabilidade. Então, ela não tem muita paciência, não tem muita tolerância com irresponsabilidades mesmo, com tempos a serem perdidos. Ela diz, o meu tempo é urgente, o meu tempo é precioso, o meu tempo é sofisticado. Então, essa fase aqui, ela é no momento do ciclo que a gente está chegando perto da menstruação, está chegando aqui perto do arquétipo da bruxa ou do arquétipo da anciã. E por ser uma fase de transição
entre os arquétipos, ela requer um momento, ela requer que a partir do momento da ovulação, a partir desse arquétipo, ela requer que esse arquétipo de mãe aqui, ou seja, absurdamente respeitado, ou seja, que você desacelere a partir do momento da ovulação, porque senão, meu amigo, ela vai explodir aqui, ela vai pipocar aqui raivosa, porque você chegou muito exausta para o período menstrual, no momento em que seu corpo já não tinha mais a energia vital aqui, desse momento da donzela, tá? E aí ela transita para uma fase de silenciar, vem o arquétipo da bruxa, da anciã, o arquétipo da sabedoria, o arquétipo do silêncio, o arquétipo da introspecção, que seria o período menstrual, que seria simbolizado didaticamente pela lua nova. Então, esse período de trânsito, esse período da menstruação é um período para muita produção artística, se você assim quiser desenvolver. É um período para um silêncio meditatório, é um período para um ócio, mas para um ócio muito, muito produtivo, porque desse momento de sabedoria aqui advirá as energias, as sacadas, os insights, a fertilidade, a paciência e a assertividade que nortearão todos os outros arquétipos ao longo do ciclo. Então, para que o ciclo seja saudável, o período menstrual precisa ser vivenciado de forma saudável. Então, quando a ginecologia natural vem apresentar o ciclo de forma integrativa, ela vem falar dessa transitoriedade, ela vem falar dessa natureza lunar, e é aí que a gente usa as fases da lua dessa forma, de maneira correta, e ela vem falar desses modelos mentais, desses arquétipos pelos quais nós transitamos, sabendo que entre uma e outra existem milhares, múltiplas, várias outras facetas. E em cada fase do nosso ciclo, lembra que eu falei que cada ciclo ele é único? Isso significa, minha gente, que em cada fase do nosso ciclo, em cada ciclo que a gente vivencia, uma dessas, algumas ou uma desses arquétipos pode preponderar sobre o outro, tá? Em um determinado momento. Lembra que eu falei que a fase proliferativa ela pode durar mais, pode durar menos um pouco, né? Você pode vivenciar de forma diferente, de forma mais marcada ou mais suave em cada ciclo, cada um desses arquétipos aqui, conforme o que você está vivenciando no momento e conforme os recursos que o seu corpo possui para trabalhar, conduzir e contornar as situações que são apresentadas ao longo da nossa existência, tá? Deixa eu clicar nele aqui para ver se ele vai. Pronto, e aqui, ó, olha só, que fofinha, que lindinha. Esse aqui é só um modelo, tá certo? Dentre outras tantas modelos de mandalas, tá? Esse desenho aqui é de uma mandala lunar. As mandalas são registros gráficos, são gráficos cíclicos, tá? E elas colocam aqui na sua porção extrema, na sua porção externa, as fases da Lua apenas um apenas bem enorme, um apenas bem fofinho, porque é um apenas muito importante, mas o que eu digo com esse apenas é que a Lua vai ser um norteador, a Lua vai ser um guia para que nós nos lembremos e nos conectemos com a nossa natureza cíclica, não precisando que nenhuma fase do seu ciclo esteja atrelada a essa, necessariamente a essa, a lua cheia ou necessariamente a lua nova, tá? Não significa que você, se porque está na lua cheia, que você está ovulando na lua cheia, se porque está na lua, você vai menstruar. Não, gente, reitero novamente isso, tá? Mas a mandala, ela é um instrumento de conexão, é um instrumento de aprofundar conhecimento, porque por meio desses registros cíclicos, como é que ela funciona? Digamos que a gente começa o registro aqui, vamos pegar essa lua cheia aqui, tá? A gente começa o registro aqui, e aqui é o dia 1 do ciclo, o dia que chegou o meu sangramento, né? O primeiro dia do ciclo. Normalmente, esses quadrinhos aqui, cada fatiazinha dessa vai corresponder a um sinal ou sintoma, algo que você quer registrar sobre o seu corpo. Normalmente, a gente usa os mais internos para escrever o sintoma de conteúdo vaginal, tá certo? Que é que sinal, né? Sinal ou sintoma. Sinal é o que você vê, sintoma é o que você sente. Deixa eu só separar isso no juízo de vocês.
Então, o conteúdo vaginal, se tem muco, se tem sangramento, a gente começa pintando daqui. Depois vem as percepções físicas, por exemplo, tá? Cólica, sei lá, dor, já falei cólica, né? A percepção atrelada ao muco cervical, a quantidade do muco cervical, a quantidade do fluxo, tá? Tensões mamárias, dores no corpo, constipação, diarreia, sintomas urinários, então sintomas de âmbito físico, tá? O que é que está acontecendo? Sintomas de âmbito psíquico, tá? Quais são as alterações de humor, feliz, triste, alegre, libido, e por aí lá se vai. Alterações, registros de âmbitos mundano, tá? E veja que a gente vai da introspecção para extrospecção, mas isso é uma sugestão, apenas didática, tá? E aqui externamente a gente faz registros de âmbitos mundano, que são as nossas relações sociais, as nossas relações de trabalho, o que é que está acontecendo no momento, por exemplo, entrega de produto, entrega de relatório, férias, tá? E para que isso serve? Bom, ao longo dos meses, ao longo dos ciclos, ao longo dos anos, com a sua construção das suas mandalas, você vai olhar para esses seus registros gráficos e vai ver o seu grau de comprometimento consigo mesma. Lembra que eu falei que a gente tem que acelerar na fase proliferativa e a gente tem que desacelerar aqui na fase minguante, tentando dar uma pausa, fase minguante, fase lútea, eu quero dizer, tá? Tentando dar uma pausa no período menstrual. Então, quando você faz os seus registros nas suas mandalas, você tem de forma retrospectiva como ver qual foi o seu grau de comprometimento e desrespeito em cada fase do ciclo consigo mesma, para que você possa aprimorar os seus padrões de erro, os seus padrões de acerto, desculpa, e corrigir os seus erros, tá? Para que você possa aprimorar o que você tem de verdadeiramente bom em cada ciclo. E nós temos padrões de repetição que nós repetimos a vida toda. E por não identificar esses padrões, por vivermos desvinculadas dessa nossa natureza cíclica, é que a gente tem tanta dificuldade, tanto de evoluir espiritualmente, quanto problemas inúmeros atrelados ao ciclo menstrual, às vivências do ciclo menstrual. Então, as mandalas são um instrumento de autoconhecimento e de cura para inúmeros processos patológicos, sim, porque no momento em que você se respeita, quando você constrói as mandalas lunar, o que é que você está fazendo em última instância? Você está trazendo a sua rotina, você está permitindo que a sua rotina seja gerida, seja organizada pela sua natureza cíclica. Então, a função das mandalas não é falar sobre explicitamente, por exemplo, se coloca muito. As mandalas são um instrumento para percepções de fertilidade, obviamente que as mandalas vão ajudar dentro dos recursos que percepções de fertilidade têm, tá? A gente pode falar bem direitinho sobre percepções de fertilidade. Acho que isso pode aparecer dentro das dúvidas, tá? Tem um módulo específico na pós-graduação de ginecologia natural sobre percepções de fertilidade, mas as mandalas, elas são um instrumento de cura e de autoconhecimento que vão permitir, alguns de seus registros, ou muitos deles, vão permitir sim que você aprimore seus conhecimentos e seus conhecimentos de percepções de fertilidade. Mas o objetivo das mandalas é fazer com que nós nos apropriemos da nossa natureza cíclica, organizando a nossa rotina por essa natureza cíclica e permitindo que assim ela seja gerida, nos livrando daquele modelo adoecedor patriarcal